meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Minuto EBD. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer ter você por aqui. Aproveita que você chegou. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Dê um like neste vídeo, acione a sineta das notificações, pois fazendo isso você receberá de primeira mão todos os lançamentos do nosso canal. E fazendo isso também, você ajuda a divulgar e a potencializar o nosso canal para que o sistema então envie os nossos vídeos para outras pessoas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a lição de número 8, que tem como título: As causas da desunião devem ser eliminadas. Não é o nosso propósito dar uma aula na escola dominical, mesmo porque esta aula será dada no domingo pela manhã. Nosso propósito aqui é apenas destacar alguns pontos que considero relevantes, que poderão te ajudar a entender melhor a lição da nossa escola bíblica dominical. Então, vamos à vinheta e logo após estaremos aqui para conversarmos um pouquinho, alguns minutos apenas. Então, estamos de volta para conversarmos sobre a lição de número 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. O povo estava no cativeiro babilônico. Através do decreto do rei Ciro, o povo retorna para Jerusalém. Com este retorno, nós já estudamos nas lições anteriores, apenas aqueles que tinham seus nomes inscritos nos anais genealógicos puderam voltar para Jerusalém. E ao chegarem em Jerusalém, encontraram um estado de calamidade pública, muros destruídos, templos destruídos, casas destruídas. Então, Zorobabel começa a incentivar o povo para a reconstrução do templo. O templo é reconstruído, o povo volta a se alegrar, volta a adorar a Deus, volta a oferecer os seus sacrifícios, mas ainda havia muitas outras coisas a serem feitas. Por exemplo, os muros da cidade estavam em total ruína. Deus então levanta Neemias. Neemias começa a regimentar todas as pessoas que tinham o coração voltados para a sua cidade, que tinham aquele senso de cidadania aflorado, e reconstrói os muros da cidade em suas etapas, em suas famílias. Ao longo desta reconstrução, Neemias percebeu algo muito grave no meio do povo, que era a injustiça social. Ricos oprimiam pobres, isto no meio do povo de Deus. Porque o que aconteceu? Durante a época que eles ficaram cativos, eles prestavam tributos aos impérios que os dominavam. E os pobres nem sempre tinham condições de pagar estes tributos e pediam dinheiro emprestado para os ricos. Os ricos, por sua vez, emprestavam dinheiro, porém cobravam juros dos pobres, e às vezes até juros abusivos, chegando a ser considerado o pecado da usura. Os pobres ficavam cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos e opressores. Quando Neemias percebeu isto, ele arregimentou toda a população e propôs cessar todos os juros. Porque esta questão dos juros, esta questão da opressão que os ricos faziam aos pobres, era a causa da desunião entre o povo. Muita gente estava desanimada para o trabalho por conta desta opressão. Muita gente estava desanimada até mesmo em sua vida espiritual por conta desta injustiça social e desta opressão. Pois bem, este é o resumo, este é o quadro, é o fundo histórico da nossa lição no próximo domingo. E em virtude deste fundo histórico, nós podemos entender algumas questões muito importantes, como, por exemplo, o que é que mantinha o povo unido? É o primeiro tópico, aliás, da nossa lição. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Afinal de contas, eram todos judeus,
todos serviam a Deus em sua sinceridade, todos estavam unidos na reconstrução do templo, na adoração a Deus, todos estavam unidos na reconstrução dos muros de Jerusalém, todos foram motivados por Zorobabel, pelo profeta Ageu, pelo profeta Zacarias, por Esdras, por Neemias. O povo tinha laços, e é isso que mantinha o povo unido. A exemplo do povo judeu, estas causas da união também são iguais. Por exemplo, em uma família, o que é que mantém uma família unida? Quais são os laços da união de uma família? São os laços consanguíneos, são os laços de localidade, são os laços de parentesco, são os laços de atividade, são os laços de afetividade. Tudo isso mantém uma família unida. O que é que mantém uma empresa unida? São os laços profissionais, são os laços de visão, propósito e missão, são os laços de chefia, são os laços de salário. Então nós vemos as causas da união de um povo, de um grupo. Com o povo de Deus, acontece da mesma forma. O que é que mantém a igreja unida? O que nos mantém unidos são os nossos laços espirituais. É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, é o mesmo Espírito, é o mesmo amor, são as mesmas atividades espirituais. Em João capítulo 17, por exemplo, Jesus disse que, Pai, eu rogo para que eles sejam um, assim como tu, ó Pai, o é em mim. Tu em mim e eu neles, disse Jesus. Então os irmãos percebam que a união é tudo para o povo de Deus. Uma igreja unida é uma igreja sólida. Uma igreja unida é uma igreja fortalecida. Porém, da mesma forma que existiam ameaças à união do povo judeu, também existem ameaças à união da igreja do Senhor. E são sobre essas ameaças que trata a nossa lição. No tópico número 2, a união entre os judeus estava ameaçada. A grande ameaça desta união entre o povo judeu era justamente esta instabilidade, esta injustiça social, esta opressão dos ricos para com os pobres. Em Neemias, capítulo 5, do versículo 1 e do versículo 6 ao versículo 12, Neemias trata deste assunto de uma forma com muita propriedade. Os ricos oprimiam os pobres. Daí vem uma pergunta: por que isto estava acontecendo no meio do povo de Deus, no meio do povo judeu? Era permitida a cobrança de juros para um judeu? Pois bem, a Bíblia diz, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na promulgação da lei de Moisés, Deus deixou bem claro que, ponto número 1, um judeu não poderia cobrar juros para outro judeu. Poderia emprestar dinheiro para o judeu, mas não poderia cobrar juros. Ponto número 2, um judeu não poderia nem cobrar juros e nem usar de usura com o seu irmão. Ponto número 3, um judeu só poderia cobrar juros de um estrangeiro. Ponto número 4, um judeu não poderia usar de usura nem com o judeu e nem com o estrangeiro. Resumo, um judeu não poderia emprestar, mas não poderia cobrar juros de outro judeu. Em Êxodo capítulo 22, versículo 25, a Bíblia nos diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não agirá com ele como credor que impõe juros. Era uma ordem expressa de Deus através de Moisés para o povo. Em Levítico 25, versículo 35 a 37, Deus diz assim: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino. Ele viverá contigo, não receberá dele juros nem usura. Era uma ordem de Deus. Um judeu não deveria cobrar nem juros e nem usura do seu
irmão. Deuteronômio 23:20. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém ao teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe. Os irmãos se lembram, por exemplo, do Salmo 15, lá pelo versículo 1, 2 e 5, o salmista pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Dentre os vários critérios, dentre as várias posturas que um crente sincero deve garantir para a sua vida, para que possa habitar no santuário de Deus, o salmista diz: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Então os irmãos veem que a teologia do Velho Testamento era bastante enfática nisto. Poderia emprestar juros para o estrangeiro, emprestar a juros para o estrangeiro, porém nunca para um judeu, nem com juros e nem com usura. Aí de repente vem a pergunta: qual é a diferença de juros e usura? Juros é o dinheiro que se ganha ao se alugar uma quantia. Esta é uma definição mais resumida para que nós possamos entender. Juros é aquilo que se cobra por deixar um dinheiro com alguém durante um período. O que é usura? Usura é um juro exorbitante que se cobra, porque afinal de contas, cada povo, cada nação, cada país tem uma padronização de taxas de juros. Isso já veio desde o Código de Hammurabi, passando pelo Código de Tabelião, passando pela Lei de Moisés, passando pelo direito romano, passando pelo direito grego, e todos os povos da época do passado, da época moderna e pós-moderna, entendem que deve existir um teto de juros a ser cobrado. No Brasil, por exemplo, os juros praticados é de cerca de 12% ao ano. Acima disso, já é considerado crime de usura. Então essa é a diferença de juros e usura. Juros é o valor devido que deve ser cobrado. Usura é o valor arbitrário superior aos juros praticado no mercado. O povo judeu era proibido de emprestar a juros ou a usura para o seu irmão. Só poderia emprestar a juros para o estrangeiro. Neemias observa que no meio do povo de Deus estava havendo esta confusão, estava havendo esta opressão. E o que mais nos espanta é que no versículo 10 do capítulo 5, Neemias diz assim: também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Neemias está dizendo que ele mesmo e a sua equipe estava incorrendo no pecado dos juros. Não dos juros abusivos, não da usura, mas no pecado de cobrar juros para os seus irmãos. Neemias estava incorrendo neste pecado. A Bíblia diz que Neemias estava disposto a cortar na carne. Neemias estava disposto a não mais receber juros para que pudesse estabelecer a harmonia e a ordem pública. Infelizmente, muitos líderes, a exemplo dos fariseus da época de Jesus, pregam algo que é inviável às vezes para o povo, porém muitas vezes eles mesmos não seguem aquelas normas, não seguem aquelas ordens, mas Neemias está nos mostrando que o exemplo arrasta multidões. A ordem pode até convencer, a instrução pode até convencer, mas o exemplo, ele arrasta a massa. Nós devemos ensinar não apenas com palavras, não apenas com ordens, não apenas com instruções, mas devemos, acima de tudo, ensinar com exemplo. Foi por isso que Jesus uma certa vez falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós não devemos aprender de quem apenas ensina, mas de quem pratica aquilo que ensina.
Neemias estava pasmado como a população pobre estava sendo oprimida pelos ricos opressores, e ele percebeu que ele mesmo estava incorrendo neste pecado e resolveu pôr um fim em tudo isso e conclamou aos grandes e aos nobres a abandonar esta prática da cobrança de juros aos seus irmãos. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós possamos entender que algumas práticas, que algumas coisas que praticamos acabam causando desunião no meio do povo de Deus. E nós devemos eliminar estas práticas que promovem a desunião. Neemias solucionou o problema, é o tópico de número 3. Ele mesmo se policiou, ele mesmo tomou uma postura de servo de Deus e conclamou aos nobres e aos grandes da cidade a fazerem a mesma coisa. Deus, em sua infinita misericórdia, está esperando que nós, a liderança do povo de Deus, tomemos uma postura de vida íntegra na presença dele, para que a obra dele possa crescer, para que a igreja, para que o rebanho possa entender que nós fazemos a nossa parte e eles, as ovelhas do Senhor, possam também fazer a parte dela, pois afinal de contas precisamos permanecer unidos na presença do Senhor, porque foi a união que fez com que o povo que era pobre, o povo que era em menor número, pudesse reconstruir o templo, adorar a Deus, reconstruir os muros, reconstruir a cidade e se tornar uma grande nação. Hoje, a nação dos judeus pode não ser grande em número, mas são grande potencialmente em inteligência, em tecnologia, em prosperidade. Tudo isso fruto da mão e da aprovação de Deus, e também fruto da união do povo. Da mesma maneira é a igreja. Podemos não ser muitos em número, mas somos unidos no propósito pelo qual Deus nos tem chamado. E é através desta união que, disse Jesus, o mundo vai reconhecer que somos filhos de Deus e discípulos de Jesus. É através desta união que, como diz o Salmo 133, o óleo vai descer sobre a barba do sacerdote, e o sacerdote é Jesus. E todos nós seremos inundados pelo óleo do Espírito Santo, que é a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo isso só acontece onde existe união. E o Salmo termina dizendo: porque onde existe união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus te abençoe, aluno. Deus te abençoe, professor da Escola Bíblica Dominical. Espero que no próximo domingo estes pequenos pontos que nós salientamos aqui possa te servir de base para a discussão e a conversa de outros assuntos de igual importância. Deus possa te dar uma boa aula e não esquece, tendo gostado desse vídeo, dê um like para nos ajudar no nosso canal. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e não esquece de acionar a sineta das notificações para que este vídeo possa circular mais pela rede social, pela internet. Assim você vai estar nos ajudando. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e estou me despedindo por aqui de mais este vídeo da série Minuto EBD. Deus nos abençoe.